Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje trataremos do importantíssimo tema da evolução e involução. Já examinamos anteriormente que cada ciclo de manifestação da essência ou da consciência envolve sua passagem pelos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Vimos também que ao atingirmos o reino humano são concedidas 108 vidas a cada alma. É evidente que, concluído o ciclo de 108 vidas, se não tivermos nos emancipado das leis mecânicas de evolução e involução, a descida aos mundos inferiores, onde se dá a segunda morte, é obrigatória. A segunda morte consiste na dissolução do ego nos mundos submersos. Depois da segunda morte, a essência torna-se livre de seus agregados psicológicos e inicia um novo processo evolutivo desde o reino mineral até o reino humano. Cada vez que uma essência começa um novo ciclo, o processo ocorre numa oitava mais elevada, de acordo com a espiral da vida. É preciso entender de forma bem clara que as leis da evolução e da involução constituem o eixo mecânico de toda a natureza. A própria lei do karma, em certo sentido, também é mecânica. É mecânica por seus efeitos causativos, ou seja, cada causa tem um efeito, e esses efeitos repercutem pelas vidas futuras, amarrando-nos a uma roda viva, a roda do samsara, que nos leva e nos traz. Ensina a gnose que precisamos nos libertar da lei do karma para assim nos livrarmos desse movimento mecânico da natureza. Essa liberação, naturalmente, não se dará por meio da evolução mecânica. Repetimos que as leis da evolução e da involução são leis puramente mecânicas da natureza, que se processam simultaneamente em todo o grande laboratório da natureza. As multidões evoluem e involuem incessantemente no vale do samsara, este vale de lágrimas, onde vivemos e estamos aprisionados devido aos nossos próprios atos e escolhas. Somente com a segunda morte, a morte do ego, em sua travessia pelas regiões inferiores nas entranhas da terra, a essência se liberta de seus agregados. É preciso entender que há evolução quando o grão germina, a planta se desenvolve e dá frutos, mas há involução quando a planta entra em decrepitude e, por fim, se transforma em lenha seca. A evolução na criança que se forma no útero materno, na criatura que nasce, cresce, se desenvolve e vive à luz do sol, mas igualmente existe involução no ser humano que envelhece e declina, que entra em decrepitude e ao final morre. Tudo isso é completamente mecânico. Entendamos ainda que numerosos corpos, organismos e espécies são produtos da involução, e muitíssimos outros organismos e espécies são resultantes da evolução. É muito grave atribuir às coisas e às realidades virtudes e qualidades que a evolução não possui. A evolução não cristifica ninguém. A evolução não autorrealiza ninguém. Quem quiser a cristificação necessita da reevolução da consciência. E esta só é possível trabalhando-se sobre si mesmo, despertando a consciência e transformando a natureza dos corpos internos. Ensina o mestre Samael que os corpos internos são propriedade comum de todos os animais da natureza. São corpos lunares ou corpos protoplasmáticos. Dentro dos corpos lunares ou protoplasmáticos estão contidas as leis da evolução e da involução. Os corpos protoplasmáticos evoluem até um certo ponto, perfeitamente definido pela natureza. Depois, se precipitam pelo caminho da involução,
até retornarem ao ponto de partida original. A evolução dos corpos protoplasmáticos se realiza sobre a superfície da Terra, no mundo celular. A involução dos corpos protoplasmáticos processa-se no reino mineral submerso. Não é estranho que os corpos protoplasmáticos iniciem sua involução no mundo celular, porém, os seus complexos processos involutivos desenvolvem-se no submundo ou nas regiões inferiores do mundo. A morte do corpo físico jamais poderia destruir os corpos protoplasmáticos. Eles continuam existindo no mundo molecular. Esses mundos estão localizados nas regiões inferiores. Aqui no Brasil, muito se fala do perispírito, mas ele, em si mesmo, é constituído pelos corpos protoplasmáticos. Lunares são corpos lunares, fantasmas, não possuem realidade eterna, ou seja, não atravessam nem perduram ao longo da eternidade. A alma embrionária que todo ser humano leva dentro de si está vestida com esses corpos protoplasmáticos. E mais ainda, a evolução ou aprimoramento dos corpos protoplasmáticos é necessária até o ponto em que a máquina humana possa funcionar corretamente. Por que a natureza criou a máquina humana para receber essências vindas dos reinos inferiores? Basicamente, porque a máquina humana recebe e transforma certos raios cósmicos ou certas energias e imediatamente as transmite às camadas inferiores da Terra. Tudo isso é feito de forma inconsciente e automática. A criatura humana, porque vive adormecida, nada percebe dessas coisas. Mas isso não ocorre só com a máquina humana. Todo animal, toda planta realizam de forma inconsciente ou mecânica esta mesma função. Portanto, o animal intelectual não poderia ser exceção, fruto que é das leis mecânicas evolutivas da natureza. O ego lunar, esse conjunto de diversas entidades egóicas que podem viajar em forma auto-independente pelos mundos moleculares, vive oculto nos corpos lunares. Esses corpos, atingido o ponto mais elevado, começam a involuir, a se decompor. A involução dolorosa e terrível do eu pluralizado e de seus veículos lunares protoplasmáticos nos mundos inferiores é um cair para trás, um retroceder. A involução desce pelos escalões, animal, vegetal e mineral. No último degrau dessa escada, os egos lunares fossilizados são reduzidos à poeira cósmica. Esta é a segunda morte. A destruição absoluta do eu pluralizado e de seus veículos lunares é indispensável para a libertação da essência. Ensina a gnose que no grande livro da natureza está escrito com fogo ardente que muitas partes do ego já se perdem antes mesmo de um novo retorno a este mundo. Como isso acontece? Depois da morte do corpo físico, a alma, essência ou consciência é levada aos tribunais da lei. Ali é examinada e julgada. No passado, quando os egos ainda não estavam tão fortes e vivos como hoje em dia, a alma era libertada de seus defeitos e ia passar uma temporada em alguma região molecular luminosa. Nos dias atuais, o retorno é imediato e muitas partes nossas já nem voltam a ocupar o corpo humano. São desmembradas e atiradas ao abismo, onde iniciam sua purificação ou sua involução. Se não fosse assim, quando alcançássemos os últimos retornos, não teríamos chance alguma de trabalhar sobre nós mesmos, pois haveria muitos egos demasiadamente densos e pesados, que não permitiriam nenhum tipo de trabalho espiritual. Assim, a lei divina, por misericórdia,
e até por necessidade de equilíbrio cósmico, lança pedaços ou partes nossas ao abismo, para ali serem transformadas em poeira cósmica. Cada átomo de nossa consciência que acompanha essas partes futuramente retorna à nossa essência, já liberado de seus opressores. As leis de evolução e de involução trabalham em sintonia e harmonia, de forma coordenada. Portanto, seguir vivendo neste mundo e ter, ao mesmo tempo, partes nossas nos mundos inferiores ou vestindo corpos animais ou vegetais é algo natural, embora soe como algo impossível aos nossos ouvidos. Bem poucos se dão conta dessas coisas. Só aqueles que despertam a consciência percebem a necessidade de se emanciparem dessas leis e de se lançarem na senda da reevolução da consciência. Esta revolução é feita com a morte dos defeitos, aqui e agora, acompanhado de um trabalho de natureza alquímica, com vistas a criar corpos solares ou para regenerar seus poderes, caso essa alma já os tenha criado em passadas existências. Para finalizar nossas palavras desta noite, temos a dizer ainda que há duas possibilidades de eliminarmos nosso ego ou nossos defeitos. 1. Por nossa livre vontade, fazendo o trabalho psicológico em vida. 2. Pelo cumprimento do ciclo de 108 vidas, sendo lançados ao abismo da morte segunda. Ensina a gnose que a melhor alternativa é fazer o trabalho psicológico aqui e agora, pois numa única existência é possível eliminar todos os nossos defeitos. Se descermos ao abismo, a involução, o que significa processo de dissolução do ego pela ação das forças naturais, será longa, amarga e sofrida. Melhor trabalharmos em vida, aconselha nosso mestre. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para comentar as questões e responder as perguntas que nos forem colocadas. Muito obrigado. Paz inverencial.